Saudações pessoal, eu sou Bernardo Luciano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Nós vamos apresentar a equação da conservação da massa e a equação da conservação da energia. Então, primeiramente a gente vai fazer aqui uma revisão do conceito de volume de controle. E para entendermos, né, o que é o volume de controle, nós vamos definir primeiro um sistema. Então, podemos definir um sistema como uma certa quantidade de matéria que está num determinado espaço ou região. Nós temos aqui como exemplo, né, um sistema fechado, né, vamos supor que é uma sala fechada, e dentro dessa sala tem uma massa que paira sobre este lugar. Nesse caso temos o ar aqui, então nós podemos considerar esse ar como nosso sistema. E o volume de controle é nada mais do que um sistema aberto, né? Um sistema aberto onde ocorre o fluxo de massa, ou seja, um sistema onde tem massa entrando e massa saindo. Então nós temos aqui um sistema aberto, né? Que é o nosso volume de controle, né? Que podemos definir como aquele que pode trocar, né, que pode trocar massa, né, que pode trocar massa como a energia com a sua fronteira, né, podemos definir ela desse jeito, né. Temos aqui o sistema aberto, né, temos massa entrando, massa saindo, delimitamos aqui a nossa fronteira, né, e temos aqui a sua vizinhança, ou seja, em volta dela a sua vizinhança. E é nessa fronteira, né, onde ocorrem os mecanismos de transferência de energia. E quais são esses mecanismos de transferência de energia? Então, os mecanismos de transferência de energia, né, num volume de controle, né, nesse sistema em fluxo, são o calor, o trabalho e o fluxo de massa, né? Então, onde que se aplica, né, esse processo do volume de controle, ou seja, esse funcionamento, né, pode ser aplicado, ou seja, aplicado no funcionamento das turbinas hidráulicas, no funcionamento de um compressor, por exemplo, no motor de combustão interna, como por exemplo, o funcionamento dos motores dos automóveis, né? Nas caldeiras e nas turbinas a vapor, né? Entre outros processos. Então nós temos aqui os mecanismos, né? Que já falamos aí falamos um pouco aí no slide anterior, né, os mecanismos de interação, né, de energia associada a um volume de controle, né, que são o calor, o trabalho e o fluxo de massa. E o fluxo de massa, ou vazão mássica, é a quantidade de massa que escoa através de uma área por unidade de tempo, né? Sabendo que a densidade é igual a massa sobre volume, né? Ou seja, a gente pode escrever isso, né, na forma de diferencial, né? Então a densidade vai ser igual a variação de massa sobre variação de volume. Isolando aqui a variação de massa, né, nós temos então que a variação de massa será igual a densidade vezes a variação de volume. E considerando aqui, né, na nossa tubulação, o fluido escoando, né, na tubulação cilíndrica, né, o fluido escoando aqui, nessa tubulação cilíndrica, então nós temos o volume, né, nesse cilindro, igual a área vezes a altura, né? Vezes a altura que é representado por
deslocamento, né, que é representado por deslocamento de uma certa massa, né, ou de uma certa quantidade de fluidos, né. Então, substituindo aqui, né, substituindo aqui a variação de volume, essa variação de volume, né, substituindo na equação da densidade, nessa equação da densidade, então nós temos a variação da massa igual a densidade vezes a área vezes dx. E dividindo ambos os lados dessa equação, né, dividindo ambos os lados dessa equação por ΔT, nós encontramos aqui a variação da massa, né, essa variação da massa, isso aqui, encontramos aqui, né, a variação da massa pelo tempo, que é a nossa vazão mássica, né, que é a nossa vazão mássica. Que ela é representada por m ponto, né? Ou seja, ela é a taxa, né? É a taxa da variação da massa pelo tempo, e a sua unidade é quilogramas por segundo. E do outro lado, né? Do outro lado temos aqui, né, dx sobre ΔT, né? Que é a velocidade, né? Que é a velocidade. Então, a equação do fluxo de massa, né? Essa equação do fluxo de massa, vai ser igual, né? Temos aqui a equação do fluxo de massa vai ser igual a densidade, né, vezes a área, né? Essa área que é a área da seção transversal normal, né, da direção do escoamento, e vezes a velocidade, né, a velocidade média do escoamento. E a unidade, né, a unidade, como vimos aqui, a unidade do fluxo de massa, né, da equação do fluxo de massa é quilogramas por segundo. Falamos sobre o fluxo de massa ou vazão mássica, mas também podemos encontrar dados de vazão volumétrica. E o que é isso? O que é vazão volumétrica? A vazão volumétrica, ela ou seja, é o volume de um fluido que escoa através de uma área por unidade de tempo. Então, a equação da vazão volumétrica está aqui, né? Tá aqui. Então, a vazão volumétrica é igual ao volume vezes a área, né? E a sua unidade é metros cúbicos por segundo. Aqui nós temos que ter uma certa atenção com relação à distinção entre a vazão mássica e a vazão volumétrica. Considerando que essa tubulação aqui, né, essa tubulação, ela tem uma única entrada, né, e uma única saída. Em termos mássico, a quantidade de massa que entra dentro desse nosso volume de controle, ele estando em regime permanente, né, vamos falar também sobre o regime daqui a pouco, né, vamos falar sobre o regime permanente e o transiente, né, o regime permanente, né, ele estando em regime permanente, onde toda a minha tubulação está completa do nosso fluido do trabalho, né, que nesse caso aqui o fluido do trabalho é o vapor d'água, né? Então, uma certa massa que escoa, né, ou no caso que entra aqui dentro dessa tubulação, né, essa mesma quantidade vai sair, ou seja, a mesma quantidade de massa que vai entrar aqui nessa tubulação, ele vai escoando e ele vai sair, a mesma quantidade de massa que vai sair. Então,
Então, o fluxo de massa, né, de entrada, né, seja, o fluxo de massa que vai entrar, vai ser igual ao fluxo de massa de saída, né? Mas a vazão volumétrica pode ser diferente. Então, quando formos resolver diferentes tipos de exercício e for dado, né, e como informação a vazão volumétrica, nós vamos precisar converter a vazão volumétrica em vazão mássica, né? A vazão mássica nada mais é do que a densidade vezes o volume específico, né? Então, lembrando que na tabela da termodinâmica, nós não temos, ou seja, não nos é dado, não tem dados da densidade, né? Mas nós temos dados do volume específico, né? Temos dados do volume específico. E volume específico é o inverso da densidade, né? É o inverso da densidade. Então, para converter, né? Para converter a vazão volumétrica, né? Em vazão mássica, nós temos que pegar no valor da vazão volumétrica, né, e dividir pelo volume específico. Aí nós achamos a nossa vazão mássica. Com relação aos tipos de regime para um determinado volume de controle, nós temos o volume de controle em regime permanente, né? Exemplo aí de alguns equipamentos que funcionam em regime permanente são aí, por exemplo, as turbinas, né? Turbinas, compressores, bombas, né? Bocais. E, então, o regime permanente funciona da seguinte forma, né? Exemplo aí de uma turbina, ela vai começar a operação, né? Tão logo se inicia a operação, primeiramente estabelecido um regime transiente. O regime transiente ele é vencido porque daí a gente tem o preenchimento, né? Tem o preenchimento da turbina com fluido de trabalho, ou seja, essa turbina vai estar preenchida com fluido de trabalho. Então, quando ela estiver preenchida com o fluido de trabalho, aí se estabelece o regime permanente, né? E o que significa ser um regime permanente? Então, se determinado volume de controle ele se encontra preenchido, né, pelo nosso fluido de trabalho, e a gente tem aqui massa escoando, né, tem aqui massa escoando, se ela está preenchida do nosso volume de trabalho, e se eu tenho uma certa quantidade de massa entrando, né, uma certa quantidade de massa entrando, já que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, né? Então, a quantidade de massa que entra, a quantidade de massa que vai entrando aqui, é necessariamente a mesma quantidade que tem que sair, né? Então, esse é o regime permanente, ou seja, no regime permanente, a quantidade de massa que vai entrando, né, tem que ser a mesma quantidade de massa que vai sair. E de uma forma mais simples, né, de identificar se um determinado volume de controle encontra-se em regime permanente ou em regime transiente, a gente pode tirar uma foto, né, em diferentes instantes. Então temos aqui três instantes, né? T1, T2, T3. E se um determinado volume de controle encontra-se no regime permanente, como podemos observar aqui, essas três fotos vão ser iguais, né? E se misturarmos essas três fotos, né, dos três instantes, do T1, T2 e T3, e se a gente misturarmos essa foto, a gente perde a noção, né, perde a noção de qual que é a foto no instante T1 e no instante T2 e no instante T3, né? Por quê?
Porque a quantidade de massa dentro do nosso volume de controle, embora a gente sabe que esse fluido está escoando, né? Então não é sempre a mesma massa, né? Mas a quantidade de massa é que é sempre a mesma, né? Vai ser constante, ou seja, a quantidade de massa vai ser constante. A variação de massa vai ser igual a zero, né? Porque a massa inicial, né? A massa que entra é igual à massa final, a massa que sai. E a gente pode fazer a mesma afirmação para a quantidade de energia, né? Pode fazer a mesma afirmação para a quantidade de energia, porque as fotos são iguais, então a quantidade de massa é igual e a quantidade de energia também é igual, né? Já para um volume de controle em regime transiente, exemplo de tipos de processos em regime transientes que são comuns, são processos de carga e descarga, né? Exemplo de tanques, entre outros dispositivos, né? Então a gente tem aqui na foto, né? No tanque no instante 1, né? No T1, nós podemos observar que a massa é zero, né? No instante T2 tem uma certa quantidade de massa, já no instante 3 nós temos o dobro, né, da massa do instante T2, né? E se tirarmos uma foto, né, desses três instantes, né, e misturarmos, a gente pode observar aqui, nós conseguimos identificar exatamente onde fica cada instante, ou seja, a foto em cada instante, né? Porque diferente do regime permanente, né, aqui no regime transiente, nós conseguimos observar uma variação de massa. Então, no instante inicial, que a gente consegue observar aqui, o nosso tanque estava vazio, né? E no instante intermediário, o nosso tanque estava semi-preenchido. E já no instante final, nós temos aqui uma massa maior, né? Temos aqui uma massa maior no instante final. Então a gente consegue identificar exatamente cada instante, porque há variação de massa em cada instante, né? Então, para notarmos a diferença entre um regime permanente e um regime transiente, a gente vai olhar para quê? Para a massa, né? Embora nós observamos o fluxo de massa, ou seja, a massa atravessando a fronteira, o que caracteriza ser um volume de controle, né? Porque é volume de controle quando tem massa entrando e massa saindo, né? Quando tem esse fluxo de massa, ou seja, essa massa atravessando a fronteira, né? É o que caracteriza ser um volume de controle, que a gente precisa observar também nessa questão da massa, né? A gente precisa observar o que acontece nessa variação da massa, né? O que acontece nessa variação da massa. Se ela for constante, né? Se a massa for constante, então nós temos aí um volume de controle em regime permanente, né? E se essa variação de massa for diferente de zero, ou seja, não for constante, aí é um volume de controle em regime transiente, né? Mas para facilitar a nossa vida, a gente adota como modelo para escoamento de um regime transiente processos ocorrendo em regime uniforme. Então, vamos apresentar, né, primeiramente, a equação da conservação da massa, né, ou como chegamos, né, à equação da conservação da massa, qual vai ser o raciocínio. Então, lembrando aqui que a massa, né, assim como a energia, é uma propriedade que se conserva e não pode ser criada nem destruída durante o processo, né?
Então nós temos aqui como exemplo uma ação de combustão do metano, né? Temos aqui a ação de combustão do metano. Nós temos metano reagindo com oxigênio, né? E se essa combustão for completa, nós teremos como produtos dióxido de carbono e água, né? Então, como é possível observar, né, considerando aí os átomos de carbono, né, de oxigênio e de hidrogênio, a quantidade que nós temos de reagente é a mesma que temos nos produtos, né? Como vemos aqui, por exemplo, nos reagentes temos aqui um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio, né? Então, nos produtos, de igual modo, nós temos um átomo de carbono, né? 2 átomos aqui no dióxido de carbono, mais 2 átomos aqui na água, então forma 4 átomos de oxigênio e temos também 4 átomos de hidrogênio, né? Então quer dizer que a massa também se conservou, né? Se conserva durante o processo, porque a quantidade da massa é a mesma, tanto nos reagentes quanto nos produtos, né? E considerando então o princípio da conservação da massa, né, e aplicado a um volume de controle, né, então temos a transferência líquida de massa de um volume de controle durante um intervalo de tempo, ΔT, é igual à variação líquida da massa total dentro do volume de controle durante a variação de tempo. Então, a massa total que entra no volume de controle durante a variação de tempo, menos a massa total que sai durante, né, que sai do volume do controle durante essa variação de tempo, é igual à variação líquida de massa dentro do volume do controle durante a variação de tempo. Então, esquematicamente, nós temos aqui um instante t e temos aqui um instante t mais ΔT. No instante t, nós temos aqui o volume de controle, né, o nosso volume de controle genérico, no estado genérico. Temos apenas uma única entrada, né, e uma única saída. E aqui no instante t temos uma certa quantidade de massa entrando no nosso volume de controle. Vamos considerar essa massa, ou seja, esse fluido de trabalho, aqui, por exemplo, como por exemplo a água, né? Vamos considerar esse volume de trabalho, esse fluido de trabalho, água, e que o nosso volume de controle está em regime permanente, né? Está em regime permanente. Então, no instante t, nós temos aqui uma certa quantidade de massa entrando, né? Tá entrando aqui no instante t. E aqui no instante t mais ΔT, essa massa, essa quantidade de massa essa quantidade de massa que entrou aqui no instante t, ela vai precisar sair, né? Vai precisar sair aqui no instante t mais ΔT, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, qual que é a massa do nosso volume de controle no instante t, né? A massa total do nosso volume de controle no instante t, né? No instante t, vai ser a massa do nosso volume de controle, né? Essa massa aqui, né? A massa do nosso volume de controle, mais a massa que entra, ou seja, a massa que está dentro desse nosso volume de controle, mais a massa que entra, ou seja, a massa total, né, do nosso volume de controle no instante t vai ser igual à quantidade de água que tem dentro do nosso volume de controle, né, quantidade de água que tem aqui dentro, mais a quantidade de água que vai entrar, a quantidade de água que entra. Já aqui no nosso instante t mais ΔT, né? Então,
a massa total aqui vai ser igual a massa que preenche, né, que preenche o nosso volume de controle, né, essa massa aqui, mais a massa que sai, né, que sai do nosso volume de controle, ou seja, diferente do instante t, que é a massa que preenche o nosso volume de controle mais a massa que entra. Aqui no instante t mais delta t vai ser a massa que está dentro do nosso volume de controle, que preenche esse volume de controle, ou seja, a quantidade de água que está aqui dentro do nosso volume de controle, mais a quantidade de água que sai, né? Igualando-se então as duas equações, né? Nós temos aqui a massa que preenche, né, o nosso volume de controle no instante t, mais a massa que entra, né, que representa o instante t, igual a massa que preenche o nosso volume de controle, né, no instante t mais delta t, mais a massa de saída, né, que representa o nosso instante t mais delta t. Então, aqui a nossa fórmula, né, vamos rearranjando e aplicando, ou seja, dividindo ambas as partes da equação por delta t, porque a gente quer determinar a nossa taxa temporal do fluxo de massa, né? E aplicando o limite de ΔT tendendo a zero, a gente vai obter a nossa taxa de variação da massa por tempo. Então, nós vamos ter aqui esse lado da equação, né, que representa a taxa da variação de massa no interior do volume de controle, né? Temos esse lado aqui, essa parte aqui, representado por M.E, que vai ser a vazão máxima que entra no nosso volume de controle. E temos essa parte aqui da equação que está representada por M.S, que é a vazão máxima que sai no nosso volume de controle. Então, temos aqui o nosso balanço de massa, né? Que é a variação de massa dentro do nosso volume de controle, na sua determinada variação de tempo, no seu determinado intervalo de tempo, né? É igual, né, ao fluxo de massa na entrada, né? Quantidade de massa que entra, menos o fluxo de massa na saída, né? A quantidade de massa que sai. Que no caso aqui de volume de controle em regime permanente, em que a quantidade de massa que entra tem que ser necessariamente igual à quantidade de massa que sai. Então, nosso fluxo de massa na entrada menos o fluxo de massa na saída vai ser igual a zero, né? Porque a mesma quantidade que entra será a mesma quantidade que sai. E de forma geral aqui, nosso balanço de massa de forma geral, considerando aqui várias entradas, né? Várias entradas e várias saídas, né? A nossa variação de massa será igual à somatória, né? Que será igual à somatória do fluxo de massa na entrada menos a somatória do fluxo de massa na saída. E sobre a conservação da energia, né? Como é que chegamos à equação da conservação da energia? Então, temos aqui da mesma forma, né? O mesmo volume de controle, né? Em operação, mas agora vamos trabalhar em termos de energia. Então, a nossa massa de entrada e também a nossa massa que constitui o nosso volume de controle, ou seja, a nossa massa que está dentro do nosso volume de controle, representam a energia. E a gente pode representar a energia total, nesse caso daqui de entrada, né? Pela energia interna, né? Que a constitui, mais a energia cinética potencial, se não forem desprezíveis. E para um instante, isso para um instante t, né? E para um instante t mais delta t, a quantidade de energia que sai, né? Nesse caso aqui, né? A quantidade de energia que sai,
ela é representada pela energia interna, né? Energia mais energia cinética e potencial. Lembrando aqui que a energia que está contida, ou seja, a energia que está dentro, né, do nosso volume de controle, né, que ocupa o nosso volume de controle, tanto no instante t como no instante t delta t, ela poderia ser representada da mesma forma, ou seja, dessa forma aqui, pela energia interna, cinética e potencial. Mas a gente decidiu simplificar, né? A gente decidiu representar de forma simplificada, né? Dessa forma simplificada, para que a equação não fica muito gigante, né? Mas ela é representada pela energia interna, cinética e potencial também. Mas a gente pode representar apenas por energia, né? Energia no volume de controle, no instante ΔT aqui, e a energia do volume de controle no instante T, aqui nesse caso. Então, aqui no instante T, né, qual que é a energia, né, do nosso volume de controle? Então, nós temos aqui, né, a energia total do nosso volume de controle vai ser igual à energia da massa, né, da massa que está dentro do nosso volume de controle, né, essa massa que preenche o nosso volume de controle, mais a massa, ou seja, mais a energia da massa que entra, né, nesse caso a energia dessa massa que entra. E da mesma forma, né, aqui no instante t mais ΔT, né, a energia total do nosso volume de controle nesse instante vai ser igual à energia da massa, né, que contém dentro do nosso volume de controle, mais a energia da massa, né, a energia contida dentro da massa que sai dentro do nosso volume de controle, que é representada pela energia interna, cinética e potencial. Então, temos aqui a primeira lei da termodinâmica, né? A geral, que é o calor, né? Aqui o calor menos trabalho, né? Igual a variação de energia, né? Que é a energia final menos a energia inicial, né? Substituindo, temos aqui calor, né? Menos trabalho, igual a variação da energia, que é a energia final, no instante final, que é T mais ΔT, né, substituindo aqui, né, a energia no instante final a energia, né, dentro do nosso volume de controle, né, mais a energia que sai que sai do nosso, ou seja, a energia contida na massa que sai do nosso volume de controle, representada aqui pela energia interna, né? Mais a energia cinética e a energia potencial, menos, isso menos, a energia no instante inicial, né? Energia T, né? No instante T, que vai ser igual à energia contida no nosso volume de controle, no instante T, mais a energia que entra, ou seja, isso, a energia que entra no nosso volume de controle, que vai ser representada por energia interna, cinética e potencial. Né? Rearranjando aqui, então, colocando a energia final, né? A energia no instante final, na saída, menos a energia de entrada, né? Igual ao calor, menos trabalho, mais a massa vezes a energia na entrada, né, representada pela energia interna, né, cinética e potencial, menos massa vezes a energia na saída, né, que é representada pela energia interna, cinética e potencial. Né, e aplicando aqui o mesmo análogo que a gente aplicou no slide passado, né, dividindo, né, pelo ΔT, né, dividindo todos os termos por ΔT, nós teremos a variação da energia no interior
do nosso volume de controle, né? Nesse caso, nós vamos dividir, né? Dividir essa expressão toda por ΔT e aplicando o limite, né? Aplicando o limite ΔT tendendo a zero. Então, nós temos aqui esse termo da equação, né? Que representa a variação da energia no interior do nosso volume de controle, né? Temos aqui também essa expressão da equação, né? Que é a taxa do calor trocado no volume de controle, né? Representada por Q ponto. Temos aqui também essa expressão aqui, que é a energia que entra no volume de controle devido à vazão máxima de entrada. E temos também a energia que deixa o volume de controle devido à vazão máxima de saída. Então a gente se pergunta, e o trabalho? O trabalho dentro do volume de controle, ou seja, o trabalho, no caso do volume de controle, ele é definido por componentes, né? E quem são essas componentes? Nesse caso, essa componente aqui, né? Essa componente aqui, ela refere-se ao chamado trabalho de fluxo devido à entrada e à saída da massa no volume de controle. Já o WC, essa componente aqui, ela refere-se ao chamado trabalho de volume de controle, do volume de controle. Então, esquematicamente, a gente tem uma certa massa contida dentro do nosso volume de controle, né? Temos uma certa massa contida aqui dentro do nosso volume de controle, uma certa massa entrando, né? E essa massa que está entrando, ela tem que necessariamente sair. Então a gente tem aqui, nós temos aqui um fluido escoando, né? Temos um fluido escoando, entrando e saindo, né? Então nós temos aqui um trabalho de fluxo. Então, substituindo aqui na nossa equação, no nosso balanço de massa, nós teremos aqui a nossa variação de energia, né, num determinado intervalo de tempo do nosso volume de controle, que vai ser igual à taxa de transferência de energia na forma de calor, menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho, que representa aquela massa interna que está dentro do nosso volume de controle, né? Menos o nosso trabalho de fluxo de entrada e saída, né? Mais a nossa massa de fluxo de entrada, que vai multiplicar a sua energia interna, cinética e potencial, menos a massa, o fluxo de massa de saída, que multiplica a sua energia interna, cinética e potencial, né? E rearranjando aqui, né, colocando em evidência a massa, né, a massa do fluxo de entrada e de saída, nós encontramos aqui, chegamos a uma propriedade termodinâmica que se chama entalpia, né? Mas o que é a entalpia? Então, a entalpia é nada mais do que a energia interna mais o PV, né? O PV que é o trabalho de fluxo. Então, a energia total para um fluido em escoamento, no caso do nosso volume de controle, né, ela é composta por quatro partes, né, sendo que a energia interna, né, mais o PV, o nosso trabalho de fluxo, é a nossa entalpia. Então, temos aqui, né, chegamos aqui na nossa equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, né? Lembrando aqui que no caso, quando nós tivermos um processo termodinâmico que envolve uma substância que se comporte como um gás ideal, a gente pode substituir aí a variação de entalpia, né? Podemos substituir a variação de entalpia por Cp, que é o calor específico à pressão constante, né? A pressão constante por Cp e vezes ΔT, variação de tempo.
Lembrando que dados do CP nós podemos encontrar lá no apêndice A da tabela da termodinâmica. Então, apresentando aqui a primeira lei da termodinâmica, mas considerando diferentes tipos de regime, né, que são o regime permanente e o regime transiente, né. Vamos aqui considerar o nosso regime transiente, né, como se ele se comportasse de forma uniforme, né. No caso do regime permanente, né, lembrando que a quantidade de massa, né, que entra, essa quantidade de massa que entra é a mesma quantidade que sai, ou seja, tem que ser necessariamente a mesma quantidade que sai, né? Então, se tenho uma única entrada, né? Como vimos lá nas primeiras fotos, né? Quando falamos do regime permanente, né? Na foto, se temos uma única entrada e uma única saída, então a variação de massa dentro de um volume de controle vai ser igual a zero, né? Vai ser igual a zero. E a mesma coisa vale para a variação de energia. Então, a variação de energia para um volume de controle em regime permanente vai ser igual a zero, né? No caso aqui, se a gente ignorar, se a gente desprezar aqui a energia cinética e potencial, nós podemos reescrever, né? Podemos reescrever a equação. Então vai ficar a taxa, né, de calor menos a taxa de trabalho, né, vai ser igual, né, ao fluxo de massa na saída, né, que vai multiplicar a entalpia, já que estamos a desprezar a energia potencial e cinética e potencial, nesse caso, né, vai ser a taxa de calor menos a taxa de trabalho igual ao fluxo de massa vezes a entalpia na saída menos o fluxo de massa vezes a entalpia na entrada, né? Já que a variação de energia é igual a zero. Então nós colocamos esses dois dados do fluxo de massa vezes a entalpia, tanto na entrada como na saída, do outro lado. Já no regime transiente, né, no caso aqui vamos assumir que ele se comporta de forma uniforme, a gente sabe que a variação de massa e consequentemente a variação de energia dentro do nosso volume de controle vai ser diferente de zero, né? Então a equação da primeira lei da termodinâmica está representada aqui, né? Mas após a igualdade, nós podemos ver aqui, após a igualdade, nós temos dados da energia interna, né? Temos dados da energia interna e não mais da entalpia, né? Não mais da entalpia. Então, tem aqui do lado esquerdo a entalpia, né? Podemos ver aqui, e depois da igualdade nós temos aqui a energia interna. Mas por quê? Né? Mas por quê? Porque a energia interna, nesse caso, e não mais a entalpia. Então, lembrando que o volume de controle em regime transiente, né, a gente observa a variação de massa, né? A gente observa a variação de massa inicialmente vai ter um determinado fluxo de massa, né? Vai ter um determinado fluxo de massa e vai ter massa escoando, né? Vai ter massa escoando, claro, vai ter massa escoando ou saindo, né? Ou saindo. E depois, se for um processo de carga ou descarga, né, por exemplo, de um tanque, né, então nós vamos ter uma certa massa, né, uma certa massa final, né, e poderia ter uma certa massa inicial ou não, né? Ou como vimos no exemplo aí das fotos, naquelas fotos do regime
transiente, né? Que vimos aí fotos que a massa era zero, né? Então, se escrevermos o balanço de energia, né, para aquele exemplo, naquele caso de que a massa inicial era zero, então a gente tiraria essa parte aqui, né, não constaria, já que a massa inicial é zero. E no caso de encher o tanque, né, não tem massa saindo, só teria massa entrando, né? Então teria massa entrando, esse termo aqui nesse caso seria zero, porque não tem massa saindo, né? E a partir do momento que fica uma massa, né, no tanque, no final do tanque, essa massa, a energia dessa massa é representada apenas por energia interna, porque já não vai haver mais fluxo, né? Aí já é uma massa que está em repouso, ela já não vai estar mais em fluxo, então já não será representada por entalpia, porque entalpia é a representação da energia em movimento, né? Nesse caso, pelo fluxo. Aqui já não tem mais fluxo, por isso é que a massa é representada, ou seja, a energia da massa é representada apenas pela energia interna. Então nós temos aqui a massa já compondo o tanque, né? Já não vai ser mais escoado, já não escoa mais, diferente daqui, né? Aqui a massa tá em fluxo, está escoando. Enquanto está escoando, então temos que representar a energia aqui pela entalpia, né? Já aqui, quando a massa já não está escoando, então temos que representar ela pela energia interna. Então, para finalizar, temos aqui algumas hipóteses simplificadoras para nos ajudar a solucionar alguns problemas de balanço de energia para dispositivos com escoamento em regime permanente. Temos aqui o exemplo de um bocal, por exemplo, né? O que um bocal faz? O bocal ela provoca o aumento da energia cinética e queda de pressão. Ele pode ser utilizado para medir vazão, né? E o que é válido para ele? Nós vemos aqui que para um bocal o trabalho é igual a zero, então quer dizer que ela não produz nem consome trabalho, né? E a hipótese é que ela é adiabático, quer dizer que durante esse processo, né, para um bocal, nesse dispositivo, não há transferência de energia, né, em forma de calor, né, e nem transferência de energia em forma de trabalho. Então ele é adiabático. E aplicando a primeira lei da termodinâmica aqui nesse dispositivo, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Então, se o calor e o trabalho é igual a zero, né? Então isso quer dizer que a entalpia de saída, ela, ou seja, a entalpia de entrada, ela vai ser igual à entalpia de saída, né? Porque se nós estamos em regime permanente e tem apenas uma única entrada e uma única saída, então a massa de entrada vai ser igual à massa de saída, né? Então temos aqui ou seja, outras hipóteses, né, que a gente pode pegar e nos ajudar a resolver alguns problemas nos dispositivos em regime permanente, ou seja, dispositivo com escoamento em regime permanente. Então finalizamos por aqui a nossa aula, né? Sigo à disposição e bons estudos.